Amados irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico. Nós encontramos no livro de Tiago. Estamos concluindo a carta de Tiago, no capítulo 5, de E agora vós ricos chorai, planteai as vossas misérias, e sobre vós, que foi sobre vós não te vi. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram a vossa terra, que por vós foi diminuído, clama. E os clamores deles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, e cevaste o vosso coração, como no dia de matança. Né? Condenaste o justo, e o justo não resistiu. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos que é uma denúncia social. Nós precisamos fazer essa denúncia social, porque ele fala para os ricos, para que eles confiassem na riqueza, que haviam explorado seus trabalhadores, que tinham diminuído, pagado salário de miséria, não pagavam direito trabalhista. Olha, irmão, nós que somos crentes devemos sim pagar bem, pagar direito trabalhista, pagar imposto, porque aqueles que fazem o contrário, Deus cobra, viu? Ele dizia que ele entesouraram riqueza, o rico entesourou riqueza, andou viveu uma vida deliciosamente, viveu uma vida de riqueza, de prazeres, mas isso com roubo, a diminuição do salário que trabalharam para ele. Nós não podemos ser injustos no caso do direito trabalhista, devemos pagar tudo em dia, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra, né? Conforme diz a palavra do Senhor. Porque quando a gente usa a injustiça social, Deus clama, ele diz que o salário que ele diminuiu dos trabalhadores, o clamor dos trabalhadores chegar a Deus, entrou no ouvido de Deus, e que Deus iria castigar, porque eles tesouraram para eles, para o dia do juízo, tormento, porque fizeram injustiça social e não praticaram a justiça de Deus. Que nós possamos, amados irmãos, viver segundo a palavra de Deus, fazendo justiça. A Bíblia diz que, no versículo 7, ele chama: sede vós paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que possa receber a chuva serôdia temporã. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor se aproxima. Então, meus amados irmãos, para nós que sofremos, olhemos para o agricultor, que ele planta, que ele desmata, que ele queima, que ele planta, que ele limpa, e que com paciência ele colhe o precioso fruto. Assim também ele diz que nós devemos ser pacientes, fortalecer o nosso coração, assim como a experiência, né, do agricultor, da paciência dele até que colhesse o seu produto. Assim também nós devemos fortalecer o nosso coração. Meus amados irmãos, ele diz que nós devemos tomar por exemplo a paciência de Jó, né, dos profetas, que falaram em nome do Senhor, e ele diz que nós ouvimos qual foi a paciência de Jó. O que ele sofreu, a doença, a enfermidade, a perda da família, a perda dos bens materiais, mas com paciência nós vemos que o Senhor, que é misericordioso, virou o cativeiro de Jó. E se você está passando por luta, ele vai virar seu cativeiro também, se você continuar firme, servindo e temendo ao Senhor. Um versículo que ele diz é que nós não devemos, durante essa jornada, irmão, nos queixar contra os outros, uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Bem, meus amados, nessa jornada nossa, muitas vezes as coisas acontecem, os problemas nos acontecem, e a gente acha que é o irmão que está perto de nós, mas às vezes é ele que é o instrumento que é usado para dar uma palavra, uma repreensão, um aconselhamento, e a gente muitas vezes fica se queixando contra aquele irmão, porque ele deveria ter me ajudado, porque ele deveria ter me socorrido. Irmão, não vamos nos queixar uns aos outros. Quem se queixa um irmão contra o outro, está no lugar de juiz. O juiz já está na porta. Nós vemos que Jó falou, aquelas pessoas acusaram Jó, todos diziam que Jó tinha pecado, mas depois Deus chegou e disse a eles: olha, vocês não falaram de mim o que era justo como o meu servo Jó. Por isso, vocês têm que pedir a Jó para ele orar por vocês, para eu não considerar conforme a loucura de vocês, que eu vou perdoar a ele. Então, eu vou perdoar vocês, mas vocês têm que pedir para ele orar por vocês. Então, nós vemos, meus amados irmãos, aconselhamento, versículo 14. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja
e orem sobre ele. O versículo diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está contente? Cante louvor. Veja que aqui o que a Bíblia diz não é para a gente cantar quando estiver triste. Ele diz que quando estiver aflito deve orar. Agora, quando está contente, na hora da vitória, a gente canta louvor a Deus. Muitas vezes a gente inverte, né? A gente prega dizendo: não, a Bíblia diz, se estiver triste, cante. Não é assim. A Bíblia diz: está triste, está aflito, ore. Está contente, depois de receber a vitória, cante louvor ao Senhor. Agora, muitas vezes Deus manda que na hora da tristeza, na hora da luta, a gente canta. É uma maneira de Deus trabalhar, mas não é bíblico. Mas a palavra de Deus, né, desde a hora que, quando Deus fala com nós, eu mesmo já passei por uma crise e Deus mandou que eu vencesse aquela luta cantando. Realmente eu cantei e venci. E isso também pode acontecer com você se Deus mandar. Não é? Então, meus amados irmãos, outro versículo importante é o versículo 16. Confessai as vossas culpas para uns aos outros, para que sareis, para que uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Então, irmão, a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Confessar os pecados diante de Deus. Aquilo que é contra Deus é contra Deus. Aquilo que é contra o irmão é contra os irmãos. Mas nós não podemos ficar muitas vezes, irmão, com pecado encoberto sem pedir perdão. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o pecado não se acaba com o tempo nem envelhece. Pelo contrário, o pecado envelhece. Cada tempo que a gente passar com o pecado acumulado, a gente vai se desgastando física e espiritualmente, podemos ter consequência trágica. Aí ele disse que Elias era um homem que era sujeito às mesmas paixões como nós, ao mesmo desejo que nós temos. Porém, conforme o vídeo anterior, ele disse que Elias orou a Deus por 3 anos e 6 meses e não choveu. Conforme ele disse a Acabe, conforme a minha palavra. Depois, ele orou outra vez e o céu deu chuva, não é? Porque a oração do muito pode muito em seus efeitos, não é? Ele diz que se alguém entre nós está desviado, tem se desviado da verdade, né? E alguém o convencer, saiba que aquele que fizer converter do erro um caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados. Então, meus amados irmãos, responsabilidade conosco para visitar os irmãos que estão fracos na fé, os que estão desviados. Agora, ter cuidado e fazer isso com cuidado para que não caiamos na mesma prática do pecado dele, não sejamos induzidos com ele. Mas não podemos deixar as pessoas que estão fracas, que têm se desviado da verdade, continuar e morrer. Porque a Bíblia coloca esse irmão que está desviado da verdade como um pecador, né? E diz que aquele que salva essa alma vai cobrir multidão do pecado. Saiba, pois, que aquele que fizer converter do seu mau caminho o pecador, salvará uma alma da morte, primeira coisa, e depois cobrirá multidão do pecado. Vamos salvar as almas da morte. Amém, amados irmãos? Que Deus nos abençoe.